Falaremos sobre a prática de inbound marketing para advogados, ou traduzindo para você que não sabe o que é inbound, a prática de nutrir pessoas, de nutrir oportunidades de negócio, contatos que você acabou fazendo ao longo deste trabalho de relacionamento do seu escritório, para que um dia eles se tornem clientes do escritório. Será que vale a pena? Como é que faz isso? Qual é o potencial de resultado? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Pausa rápida para te fazer uma proposta muito bacana. Aqui na TreeMind a gente utiliza uma ferramenta chamada SEMrush. Olha que legal, ela possibilita que a gente identifique como o seu concorrente está gerando tráfego para o escritório dele, tráfego para o site, para as redes sociais, que termos, que propagandas, que ações ele está fazendo, dentro dos limites do código, que estão gerando negócio. A gente consegue fazer essa verificação do concorrente e naturalmente gerar insights para o seu planejamento estratégico. Então te convido, através do link aqui na descrição, a falar com a nossa equipe e receber uma consultoria para entender alguns insights aí para o seu mercado e aplicar na prática no seu escritório. Em primeiro lugar, se você caiu de paraquedas nesse vídeo e não faz ideia do que é inbound marketing, recomendo que você assista outros vídeos que estão aparecendo nessa playlist aqui neste link, tá? Que é uma sequência, praticamente um curso de marketing digital para advogados ou de marketing jurídico, que você vai conseguir entender na prática outras ações até chegar aqui no inbound. Mas pode assistir esse vídeo e depois você acessa esse link, deixa ele separadinho aí que vai fazer toda a diferença. E claro, para você não dar bobeira, já corre aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar sabendo sempre que a gente trouxer conteúdos assim em sequência, conteúdos novos, situações novas do marketing jurídico que podem ser muito úteis para você. Bom, primeiro vamos desmistificar um pouquinho sobre o que é o inbound marketing na advocacia, o que é o inbound marketing pura e simplesmente, em que momentos do escritório, será que a fase do seu escritório já é apropriado para utilizar? Isso você vai compreender ao longo do vídeo, mas para começar, inbound marketing é essa prática de nutrir as pessoas, de nutrir o que a gente chama de leads pelo marketing, mas compreenda, se você não sabe o que é o termo, são oportunidades de negócio ou prospects. Sabe aquela pessoa que você encontrou em um evento e ela te deu um cartão de visita? Como é que você faz para manter uma relação com ela? O inbound marketing ele nasceu justamente com esta finalidade, de nutrir, de manter-se próximo de muitas pessoas para que um dia ela veja, para que no momento certo, como eu costumo dizer, no momento de compra daquela pessoa, ela levante a mão e fale: olha, preciso falar com o seu escritório, por acaso eu estou com esse problema aqui que você abordou, que você citou aqui no e-mail, por exemplo, ou em uma troca de mensagens que acabou acontecendo. Então, inbound, o princípio dele é isso, alimentar para que no momento certo você consiga realmente dar um tiro e ter um negócio efetivo com aquela pessoa. O segundo ponto que é importante é a questão das ferramentas. Existem muitas ferramentas boas no mercado. Uma delas, que é a mais tradicional, é chamada de RD Station, que é uma grande empresa, tá? Só que essas ferramentas, elas não fazem o trabalho de inbound marketing, são apenas ferramentas. Você precisa alimentá-las. E este processo de alimentação é o mais doloroso, que é o que eu mais vou abordar aqui sobre o momento. Será que vale a pena? Será que não vale? Mas a ferramenta é importante que você tenha em mente. Você compra uma ferramenta que basicamente assim, o RD Station é como se fosse um Boeing, mas você precisa pilotar aquele Boeing. Não tem ninguém para pilotar aquilo, tá? A não ser que você tenha uma agência contratada ou que você tenha uma equipe de marketing. Senão essa pessoa terá que ser você. A ferramenta não faz um trabalho sozinho. Por isso, eu ressalto aqui que é melhor, às vezes, você olhar o teu momento para que faça sentido você contratar a ferramenta ou não. Que dá para fazer também o trabalho de inbound marketing, não depende de ferramenta, na unha, na mão. Tá? Qual é a diferença da ferramenta? A diferença é que a ferramenta é automatizada. Então você vai, por exemplo, conseguir linkar com uma landing page, com um e-book, com ações que você fez no teu site ou em outras plataformas que você utiliza para a pessoa receber automaticamente. Mas, por exemplo, eu sou um advogado iniciante e não tenho recurso para pagar uma ferramenta, ou não quero pagar uma ferramenta porque a grande maioria das ferramentas não são muito baratas, tá? Salvo exceções. O que você pode fazer? Separa os e-mails, os e-mails dos cartões de visita que você coletou, pesquisas que você fez, de outros relacionamentos, coloca numa lista e aí você vai mandar uma vez por semana, de acordo com os limites que existem ali no próprio Gmail, geralmente são 20 e-mails, faz até um tempo que eu não faço isso, eu não sei mais nem o número atualizado. Ou manda individualizado, que é melhor ainda, tá? Então você faz um conteúdo e separa, fala, putz, essas empresas aqui gostariam de ser interessante eu abordar este tema. Então você manda um e-mail só para aquelas empresas. Então nada impede de você fazer manualmente a prática do inbound marketing. Bom, um dos momentos que é fundamental, tá, você incluir a prática do inbound, a prática de alimentar os seus clientes, é quando você está fazendo prospecção ativa. Eu expliquei num vídeo, tá, sobre outbound, sobre o que a gente chama de prospecção ativa na advocacia. Eu vou recomendar nesse link que está aparecendo para você aqui agora, para você separar esse vídeo e depois assisti-lo. Faz toda a diferença, tá? Porque essa prática de prospectar
Existem várias coisas que você não pode fazer, eu ensino na prática como fazer isso, tá? Incluindo como você extrair o e-mail de empresas, como você listar empresas e pegar o contato dessas pessoas, perfeito? Então é importante que você observe esse vídeo. Mas por que é legal, né? Por que eu estou citando o outbound, a prospecção ativa e o inbound? Porque basicamente é o seguinte, 90%, eu diria talvez até mais, dependendo do volume, né, que você tem de relacionamento, não vai contratar no primeiro momento. Então perceba quanta energia que às vezes é gasta, né, e que você não consegue novamente reter aquele contato, né, você não consegue manter aquecido. Porque às vezes a pessoa não está no momento certo para contratar o seu escritório. Às vezes foi muito legal aquela conversa que você teve, aquele primeiro relacionamento, mas ela vai dizer assim, poxa, bacana, obrigado pela informação, obrigado, né, por você ter contribuído, mas em algum outro momento a gente vai se falar. E aí o que acontece geralmente? O advogado bota o cartão na gaveta, certo? E esquece aquele contato. Ele não tem às vezes paciência de aguardar o momento daquele cliente. E aí tem aquela velha máxima que sim, faz toda a diferença. Quem não é visto não é lembrado. Então, para você ser visto, é importante que você entre em contato por e-mail, é importante que você se vincule, né, com ele, por exemplo, lá no LinkedIn, mas se você não publicar também não faz diferença nenhuma. Se você se vinculou no LinkedIn, no Instagram, whatever, seja qual for a rede social, é importante que você relacione, curta as coisas, eventualmente comente com certa parcimônia, né? Então não pareça que você apenas está interessado, né? Seja interessante, eu acho que essa é a principal diferença. Então o inbound ele encaixa muito bem no momento em que você está prospectando ativamente, você tem um comercial ativo no seu escritório, porque de fato você vai conseguir alimentar, você vai conseguir fazer com que ele se retroalimente e gere retorno lá na frente de potenciais clientes. O segundo momento, talvez que justifique você investir em inbound marketing, alimentar esses leads, é quando você está fazendo campanhas ativas, né, de marketing digital. Exemplo, né, você vai lá no seu site, você gera tráfego para o seu site, você vai lá, publica nas redes sociais e diz para as pessoas, olha, entre no meu site, ou você faz um impulsionamento de alguma publicação e dentro do seu site, por exemplo, você tem um e-book, você fornece uma informação extremamente relevante, né, ou você tem uma landing page, como é chamado, quando você faz uma página específica sobre um assunto, certo? E aí você convida o seu público-alvo a entregar mais informação. Você fala assim para eles, olha, eu quero entregar mais informação, eu tenho mais dados sobre isso aqui, me dá o seu e-mail que aí eu mando para você e a gente vai mantendo este relacionamento, né? É uma prática bastante comum, tenho certeza que você já caiu em alguns mailings assim, em que você quis alguma coisa de valor, porque aquela empresa, né, aquela pessoa colocou para você alguma coisa que você se interessou, em troca você deu o seu e-mail. A prática é a mesma e é permitida na advocacia. Abre parênteses, desde que você esteja entregando valor, não esteja mercantilizando, não esteja de nenhuma forma cometendo uma infração ao código de ética. Legal? Bom, esse formato, né, quando você está de fato impulsionando, quando você está ativamente fazendo ações de marketing digital, né, nas redes sociais, Google, compra de palavras-chave, levando para o seu site, é outro indicador de que talvez esteja no momento certo de você gerar inbound marketing, de você começar a alimentar essas pessoas para aumentar a taxa de conversão, a taxa do seu funil, como a gente costuma dizer, né? Que é basicamente você trazer, né? Imagine que você está investindo em um monte de coisa, você está colocando um funil bem grande, lá na boca do funil bem grandão. Depois, qual que é o próximo indicador? O número de reuniões. O que você quer no final das contas? Trazer pessoas que virem reuniões para o seu escritório, que virem negócios. E depois é a conversão, obviamente, fechamento de contrato, certo? Honorários. Então, o que é importante você entender? Se você está trazendo muita gente, mas não consegue gerar reunião, talvez você não está gerando valor suficiente para que ela levante a mão e fale assim, puxa, que bacana, acho que estou pronto, né? Porque não é de primeira que essas coisas acontecem, certo? E depois sim, você gera uma conversão. Então, esse segundo estágio, né, esse segundo momento de empresa, de escritório, que está fazendo ações ativamente, ajuda também bastante o processo de você executar práticas de inbound marketing aí no seu escritório. Bom, o terceiro ponto é óbvio e que eu acabo comentando porque muita gente acaba até esquecendo às vezes, é você fidelizar a sua base de clientes. Não preciso nem dizer para você, né? Você deve saber de várias empresas que você contrata, é um erro bastante comum, infelizmente na maioria, porque é muito difícil, que é o trabalho de fidelização. Então o cliente foi lá, contratou o seu escritório, às vezes você está lá patrocinando um processo que vai levar muito tempo, uma causa que vai levar tempo, a grande maioria, né, quando está no judiciário, e aí você para com o relacionamento com aquele cliente, você simplesmente interrompe. Ganhou ele, pronto, vou só prospectar clientes novos. E aí você perde aquilo que mais traz resultado na advocacia, sem sombra de dúvidas, que não é o marketing jurídico,
que é a indicação dos clientes, certo? Então você tem a oportunidade, quando você tem um cliente contratado, de manter ele, né, contente, porque você está prestando informação útil, você está trazendo informação relevante e fazer com que ele indique você. Mas é muito comum os escritórios descartarem isso. Não entregam mais informação relevante depois que ele fideliza, porque eu já fechei meu negócio. Vou atrás de novos clientes. Então procure de alguma forma, eu vou falar agora como fazer, né, o conteúdo para esse inbound marketing, sempre lembrar do seu cliente. Será que esse conteúdo é relevante para o cliente que está na minha base? Diria eu que, dependendo do tamanho da sua base, é mais importante você trabalhar na fidelização do cliente que você já tem do que trabalhar em um cliente novo. Eu sei que isso é bastante romântico, a gente sempre quer contratar, quer ser contratado, quer vender mais, mas é a prática, teoricamente, né, que deveria ser feita em todas as empresas. Fidelização antes de prospectar clientes novos. O equilíbrio, obviamente, seria o cenário ideal. Bom, e aí vem aquela pergunta, como eu faço, Guilherme, tão temido aí, inbound marketing, como é que eu crio esse funil, vou alimentando o meu cliente de maneira que seja interessante para ele, que seja consistente. Eu já entendi o que você está falando e concordo com você. Perfeito. Eu vou recomendar uma forma que eu particularmente gosto bastante, aliás, duas formas que eu gosto bastante, mas que principalmente, tá? E já vou antecipar para você não cometer o erro, que é um erro muito comum, de colocar todos os clientes no mesmo cestinho, né? Vem daquela máxima de colocar todos os ovos no mesmo cesto. Então assim, você tem clientes de um segmento que contrataram, né, que você está patrocinando uma causa XYZ, exemplo, trabalhista, que é bem comum isso. Aí vem lá um cliente tributário no seu escritório, supondo que você atua nessas duas áreas, tá? Whatever, tanto faz as áreas que você atua. O que é comum? O escritório vai lá, não por preguiça, mas ele acha que pode ser, não, manda para esse cliente também, pode ser que ele se interesse. Ele acaba mandando para os dois clientes, para os dois públicos, certo? O mesmo conteúdo. Às vezes você está mandando um conteúdo lá tributário, sei lá, de uma tese de exclusão, né, de PIS e COFINS, que é bem tradicional, um clichêzaço no tributário, para um cliente, sei lá, uma empresa do Simples, que não consegue, né, não tem direito àquilo. Viajando aqui, você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então é importante que você tenha esse discernimento. Minha recomendação, tá? Se o conteúdo, se você acha que não é útil para aquela empresa, se você tem dúvidas disso, não envie, porque pode ser que você feche uma porta. E quando você mandar alguma coisa que seja relevante, já foi o tempo, já foi, sabe, a tua oportunidade, você já queimou a sua ficha, né? Porque ele recebe um monte de coisa, ele clicou uma, duas, três, nada que me interessa, ele não abre mais o seu e-mail, e aí você perdeu uma oportunidade. Então, na dúvida, não enche o saco, tá? Mande um conteúdo para aquele cliente, coloque dentro do mesmo pacote, se for relevante, senão separe as listas e mande conteúdos que sejam relevantes para cada um dos seus segmentos. Outro ponto que aí eu queria falar de duas formas de você alimentar, o que eu mais gosto é a linha do tempo, tá? Sem sombra de dúvidas, é a linha do tempo. O que acontece? Vamos supor aqui que você é um advogado que trabalha com inventário. Muitas causas, as dúvidas são comuns e elas só mudam de acordo com o time do cliente. Então o inventário ele tem dúvidas no início ali que são tradicionais, né, de como ele abre o inventário, quem é o inventariante, quanto tempo ele tem, enfim, são todas dúvidas tradicionais. Então você pode colocar clientes de inventário no mesmo pacote. E outras dúvidas que ele vai ter lá na frente, independentemente do momento do inventário, você pode falar com esse público. Então você pode colocar todas as dúvidas dentro daquele mesmo, né, aquela mesma lista para você alimentar aqueles clientes porque você está falando do mesmo segmento. Puxa, mas qual a relação do inbound, por exemplo, com previdenciário? Nenhuma. Então, se você tem cliente previdenciário, não manda a relação do inbound, não, a relação do inventário com o previdenciário. Nenhuma. Então, não manda. Né? Se você tem um cliente previdenciário, estou supondo aqui, colocando exemplos para que você realmente reflita. Não manda para o cliente que você está falando sobre inventário. Por que linha do tempo, né? E quando você fala em linha do tempo, eu usei um exemplo mais simples que é o do inventário, mas eu posso usar um empresarial. Quais são as dúvidas de uma empresa? Talvez você atenda empresa de pequeno porte, desde o processo de abertura, certo? Do nascimento daquela empresa, até o momento de contrato, o momento trabalhista, se ela contrata, por exemplo, uma causa comum hoje, uma causa não, mas uma dúvida comum. Será que vale a pena eu contratar um PJ? Será que eu tenho que contratar CLT? Quais são as diferenças? Então você pode ir alimentando aquela empresa, tá? Com base num exercício que você faz com a sua equipe. Quais são os problemas de acordo com o estágio dos meus clientes que eles vão enfrentar? E às vezes entrou um cliente que ele nem tem aquele problema ali ainda, mas você já está antecipando. Isso é gerar valor. Você está realmente falando para ele, olha, eu sei que você não tem esse problema ainda, mas dá uma olhada nisso aqui que é uma causa que já aconteceu, uma situação que aconteceu com clientes nossos ou com outras empresas, situação comum, e que eu já estou antecipando para que você preveja isso no seu negócio, certo? Uma prevenção, aí, o preventivo jurídico, que é o que a grande maioria dos advogados querem efetivamente trabalhar. Com isso, você ajuda a vender o consultivo, porque ele vai entender que você é top, você realmente manja do assunto. E o segundo é documentar. Documenta o teu dia a dia. Documenta assim, é marcar pergunta que o cliente faz. Guilherme, eu não tenho muito essa habilidade de fazer uma linha do tempo.
Marca as perguntas que o cliente faz. Marca as perguntas, depois olha para a sua lista e vai respondendo aquelas perguntas em forma de conteúdo. Isso faz toda a diferença. E essa documentação, como eu faço aqui, por exemplo, no nosso canal, ela vai reverter em vídeo, vai reverter em conteúdo para o seu blog. A lógica é simples. Se um cliente tem aquela dúvida, tenha certeza de que outros vários também terão. Dessa forma, você vai conseguir alimentar algo que seja realmente relevante e fazer sentido para você a prática do inbound marketing. E por fim, por que é tão difícil e por que você vai perceber que a gente acaba não colocando empecilhos, mas deixando claro, tornando muito óbvio para você a questão do inbound marketing? Primeiro, por uma questão de ROI, né? O retorno de investimento. Todo investimento que você faz, você deveria sim olhar para o retorno. Pô, Guilherme, como é que eu faço para ter retorno com isso aqui? Primeiro ponto, que é o mais importante, é assim, a grande maioria dos clientes não vão estar no mesmo momento de compra. Então essa é a complexidade. Você viu que eu tentei facilitar, mas ainda assim é difícil. Não dá para negar, né? Que puxa, é super fácil, todo cliente, se eu fizer esse trabalho, eu vou ter oportunidade de negócio. Não é assim que funciona, porque são pessoas em momentos diferentes. Não preciso nem falar no momento pandêmico que nós estamos vivendo, né? Então cada um está com uma emoção diferente. Então o ROI, ele provém o quê? Da quantidade e do quão a sua base de clientes ela é quente, como a gente costuma dizer, o quanto ela está próxima de você, né? Não adianta você pegar, por exemplo, eu peguei um cartão de visita que faz 1 ano aqui com uma pessoa que eu não falo e vou colocar na base, do nada ele vai começar a receber e-mail. Talvez não seja este o caminho, talvez seja legal você, mais elegante, você mandar uma mensagem primeiro perguntando. Então, para você ter resultado, parta do seguinte princípio: eu tenho que ter uma base realmente mais expressiva e quente e alimentar ela de maneira contínua. Vamos fazer uma conta simples aqui para você ter com base em dados que a gente tem aqui dentro, tá? 1000 e-mails, 1000 contatos que eu tenho e eu mantenho nesta base, tá, de clientes. 1000 contatos de pessoas que não são seus clientes, ok? A fidelização, eu considero que se você tiver 30 clientes, 40, 50 clientes, já é muito importante. Se você conseguir fazer, porque você está trabalhando em algo que mais gera resultado. Agora, clientes diferentes. 1000 numa base, geralmente você tem assim uma boa taxa, tá? Uma taxa conservadora, 10% de abertura. Então, 100 pessoas abriram o seu e-mail. A média de pessoas que vão responder, se o assunto for muito relevante, né, às vezes dizendo, puxa, que legal, obrigado, ou tentando marcar alguma coisa, entender um pouquinho mais, é de 1, 2%. Então perceba que de 1000 pessoas, às vezes 2 podem entrar em contato. Então olha o desgaste que você teve para mandar aquela mensagem, só que são 2 às vezes de maneira consistente, 2 naquela semana, 2 na outra, se você, novamente, fizer um belíssimo trabalho. Isso sim vai fazer toda a diferença, tá? Então não entenda como empecilhos, mas entenda como realidade. Isso é inbound marketing, não é o que acabam floreando muito por aí, parecendo fazer fácil, né? Ou aquela coisa que tipo, não, você contrata aqui, alimenta um pouquinho e dá resultado, no final sai cliente. Não é bem assim, é um pouco mais complexo, por isso eu resolvi trazer de maneira tão transparente para você. Espero que você tenha, obviamente, gostado. Te convido agora a conhecer o conteúdo que eu falei um pouquinho antes do outbound, da prospecção ativa, que pode ser útil aí no seu processo de inbound marketing. Você vai ver o link aqui agora desse vídeo e também um vídeo muito bacana com os 10 ações ou 10 estratégias que mais geram negócio na advocacia. Tenho certeza que você vai gostar. Dá uma olhada aqui que você vai encontrar esses vídeos. Combinado? Um abraço, já sabe. Deixa a sua inscrição aqui, deixa o seu comentário, me fala se você gostou e a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!